Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Ela é considerada por muitos a empreendedora mais bem-sucedida do país. Transformou uma loja da família em Franca, no interior de São Paulo, numa rede com mais de 740 unidades e 23 mil funcionários. E um faturamento no ano passado de mais de 9 bilhões de reais. Na lista da Forbes, é a terceira mulher de negócios mais poderosa do Brasil. E já foi até convidada pela presidente Dilma Rousseff para ter um cargo de ministério. Luísa Helena Trajano, muito obrigado por sua presença aqui no Conta Corrente. Prazer estar aqui, eu gosto muito desse programa, é muito bom estar aqui. É um prazer enorme receber Obrigada, você. Dani. Luísa, todo empreendedor tem, por natureza, o desejo da vitória, o anseio pela ambição no melhor sentido da palavra, o sonho grande. Mas você imaginou que voaria tão alto? Ô, Dani, eu tenho um quadro na minha sala que fala muito bem isso. Comece fazendo o necessário, depois o possível, de repente você está fazendo o impossível. Todo dia eu faço assim o máximo que eu posso fazer. E lógico, assim, eu nunca penso que a gente não pode. Eu fui criada assim, você sempre pode chegar, você pode sonhar, você é capaz. Então nós podemos chegar lá e assim... Meu cérebro é muito de solução, então isso ajuda muito. Agora, lógico que de repente a gente fala, puxa, chegamos, mas não que era uma coisa que eu falasse, estou mais longe do que eu pensava, nada disso. O que a gente pensa mesmo é de gerar emprego. Eu fui criada assim, é importante gerar emprego, é importante trabalhar, minha família é muito de trabalho. A gente nunca brigou por causa de dinheiro, mas pelo trabalho. Então, foi uma coisa, um processo que foi conquistando. Luísa, muita gente tenta empreender, muita gente tem esse sonho, mas muita gente também não consegue e acaba ficando no emprego onde está e deixa passar essa veia empreendedora. Qual foi o seu diferencial, o elemento que você acha que te tirou da estatística e te alçou ao posto de uma empreendedora de sucesso? Primeiro foi a família. Eu acho que eu venho de uma família empreendedora, acho, não tenho certeza. Então, minha tia começou há 57 anos atrás, numa cidade de Franca, não tinha dinheiro para pagar as prestações, ela era vendedora de uma rede grande, de uma loja grande, de repente ela comprou uma loja e começou, e então eu venho desse espírito. Eu acho que eu não posso trazer para mim o mérito de ter começado. Mas eu, muito menina, entrei e sempre procurei aprender o que era bom e também ter aquele espírito mais de organização, mais de crescimento. Então, isso eu acho que vem da família. Mas falando em empreendedor, eu acho muito importante, no Brasil, assim, apesar que eu não gosto de falar mal de jeito nenhum do Brasil, mas ainda o empreendedor, ele tenta uma vez e erra, parece que ele é condenado. Mas ele tem que se experimentar, porque nem sempre é a primeira alternativa. Agora, aprender com os erros, não errar os mesmos erros. No próximo negócio, ele pode ter outros erros, mas o mesmo não. Então, eu tive a sorte de já pegar uma empresa que tinha uma loja só, mas que estava caminhando bem e que já tinha vencido aquelas primeiras fases de pagar o dinheiro que não tem no caixa, né? Mas eu acho que o mais interessante é você acreditar e ser apaixonado pelo negócio. Se você não for apaixonado pelo negócio, você faz outro. Se você não acreditar, você faz outro. Então, eu sou apaixonada por ser vendedora, eu sou apaixonada por empreender, eu sou apaixonada por desafios. Acho que isso é o mais importante. Para entender um pouco, então, desse seu presente, vamos voltar no passado. Lá em 1956, o caixeiro viajante Pelegrino conheceu a balconista Luísa. Eles se casaram e compraram uma pequena loja. Por acaso eram seus tios. E você cresceu nesse comércio. Qual é a lembrança que você tem dessa época? Olha, assim, eu era mais menina, mas logo que comecei a ficar maiorzinha, com 12 anos já, eu comecei a trabalhar no Natal. Até da minha mãe, eu sou filha única, minha tia também não tem filho, eu gostava de dar presente, a minha mãe falou, vai trabalhar e ganha. As minhas amigas falam que é por isso que eu venci, porque minha mãe não falou não, ela me deu a solução. E eu comecei no Natal, ainda numa loja muito pequena, a vender e gostei, ganhei, tive a minha primeira poupança, vi que eu nascia e eles também viram que eu tinha jeito, então... É dali que surgiu a semente empreendedora? Aí que surgiu, olha, de uma atitude da minha mãe que diz assim, vai trabalhar, se você quer dar presente, você vai trabalhar e ganha. E ela podia ter dito, a gente não pode, na época tudo era muito mais difícil. Ela disse, vai trabalhar e ganha. E eu fui, ganhei e gostei. Lógico que depois eu fui estudar, eu só trabalhava nas férias de dezembro, mas isso me deu muito, assim, vontade de continuar, porque não era assim que eu fui criada para isso. Como eu não criei meus filhos, mas me deu vontade. Aí quando eu me formei, eu fui fazer faculdade à noite e já comecei. E sempre com aquela vontade de mudar, de crescer, de fazer diferente, de acreditar nas pessoas. Eu acho que eu tenho uma grande vantagem, que eu acredito que as pessoas são capazes de ajudar. E olhando agora para a Luísa daquela época, quem era a Luísa Helena Trajano aos 20 anos, quando estava ainda na loja da família? Qual era o sonho, o plano que
que você tinha naquela época? Olha, é gozado, assim, eu tinha um plano de fazer uma empresa, eu sempre achei que eu tinha uma missão, que era fazer uma empresa que crescesse, ganhasse dinheiro, mas as pessoas fossem normais, verdadeiras, não precisava você mudar a sua essência, você ser feliz com todas as dificuldades. E quando a gente recebeu o prêmio de melhor empresa para se trabalhar em 2003, a primeira do varejo do mundo, porque você concorre com todos os outros segmentos, foi assim... É como eu tivesse uma parte do meu sonho conseguido. Quer dizer, cresci, mas consegui ser uma empresa que os valores essenciais de cada um são mantidos. Isso não é fácil, porque poder e dinheiro é uma coisa muito séria. Você vive numa sociedade muito séria. Então, eu tinha sempre esse sonho e eu nunca abri mão dele. Agora, a transformação de uma loja ou de uma pequena rede de lojas numa cidade no interior de São Paulo em uma potência do varejo nacional, eu imagino que não seja, obviamente, tão fácil. Você deve ter tido várias lombadas nesse percurso, vários buracos na estrada. Qual foi a maior dificuldade nessa expansão, nesse crescimento? É muito interessante. Você ser do interior também tem vantagens, porque as premissas hoje de administração é muita interação, é muito você saber lidar com as pessoas. Hoje, em qualquer lugar que você for do mundo, pessoas são importantes. Isso no interior te dá essa característica, porque você aprendeu, era mais fácil, então ajudou. Por outro lado, você tem toda uma dificuldade de desenvolvimento, de velocidade. Então, assim, o mais difícil é que Franca fica a quase 500 quilômetros de São Paulo. Então, você vê, nós estamos bem quase em Minas, tanto é que a minha pronúncia é mineira, porque a minha influência é mineira. Então, ajudou muito e, por outro lado, você tem a dificuldade de estar longe dos grandes centros, de comunicação ser difícil, coisa ser difícil. Então, isso era uma das que tinha vantagem, como tudo, e desvantagem. Agora, os momentos mais difíceis é quando você cresce sem capital de giro e você tem que crescer e você precisa de capital de giro. Então, acho que o que a gente... Como a minha cabeça é muito de solução, nos momentos certos que eu precisava, nós fomos o primeiro a fazer business para ter um banco de sócio no crediário, nós tivemos os primeiros para ter seguradoras de sócio. Então, eu sempre acreditei que eu tinha que buscar alternativas que não perdessem a nossa essência, mas buscavam. E aí eu acho que também entra um pouquinho de sorte, né? Você está no lugar certo, na hora certa, com os parceiros certos, e você ter essa facilidade de comunicação que o interior te dá muito. Então, acho que a maior dificuldade ainda é a mudança de ciclo. Eu costumo dizer que a empresa precisa saber mudar de ciclo, mesmo que ela esteja muito bem. Eu acho que isso eu sempre fui muito atenta. E o capital de giro que precisa ter. Você não cresce, e os juros no Brasil sempre foram muito altos, e na época era muito alto. Você não cresce. E no nosso ramo tem mais uma coisa. Você financia, os produtos são caros. Não é um ticket médio tão barato, uma televisão, uma geladeira, um móvel. Então, você tem que ter dinheiro para financiar o cliente. Seu prazo médio de compra não bate com o seu prazo médio. Então, foi aí que a gente nasceu uma financeira que, na época, há 10 anos, a gente foi sócio do Unibanco e hoje é Itaú Unibanco. E o nascimento dessa financeira foi o maior acerto desse trajeto? Olha, ele foi indispensável na época para o crescimento do Magazine. Eu costumo dizer que sem ela, eu poderia ter feito até parceria, mas como eu acho que você fazer uma sociedade, você acaba aprendendo o que o outro, dando para o outro o que ele sabe fazer bem e pedindo para você o que você sabe fazer bem, acho que naquele momento foi indispensável, porque como é que você podia crescer, financiar cliente e buscar dinheiro aonde? Quer dizer, nem crédito aberto à vontade você tinha. Então, acho que para nós foi indispensável naquele momento você fazer isso. Luísa, além dos... Agora, é importante dizer também que na época todo mundo falava, puxa, ela vai dar o lucro para os outros, ela vai dividir o lucro financeiro. Então, assim, se você tiver a missão de querer ganhar tudo sozinho, eu não teria dado esse passo. Então, eu preferi dividir o lucro financeiro, mas ter um parceiro que me dava tranquilidade naquela época. E um bolo maior para dividir. Um bolo maior para dividir, é isso mesmo. Luísa, a inspiração ou você olhar exemplos ajuda muito quando a gente está tentando crescer. Isso vale tanto para exemplos de pessoas que tiveram sucesso profissional quanto sucesso financeiro. É um aspecto fundamental da nossa vida. Em 2012, segundo a lista da Forbes, você foi classificada como a 9ª mulher mais rica do país. Mas isso não é verdade, não. Ainda assim, tem um patrimônio muito robusto. Qual é hoje sua relação com o dinheiro? É a mesma que eu era antes, assim, e que eu criei meus filhos. O dinheiro é consequência, porque na realidade você não vive muito
você não vive muito só em dinheiro, assim. Você chega numa idade que o que importa é seu propósito. Eu não estou falando isso de demagogia. Quem convive comigo sabe disso. Eu nunca tive, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Naturalmente as coisas acontecem na minha vida e eu não tenho isso aí também não é verdade, que eu sou uma das mais, isso é alguma coisa que pegaram aí. Mas, então, eu tenho uma relação muito saudável com o dinheiro. O dinheiro é bom, eu não sou contra ninguém ter, mas ele não é a essência da minha vida, ele não é o centro. E nunca foi o foco. E nunca foi o foco. Assim, parece que é demagogia, mas quem convive comigo sabe que não é. O meu foco é trabalhar, é sustentar, é ajudar o Brasil e, consequentemente, lógico que sem lucro ninguém vive, sem crescimento financeiro é indispensável. Eu sou de uma ONG em Franca que se ela não sustenta através das minhas palestras, se está vermelho eu tenho que ajudar. Claro. Quer dizer, até uma ONG tem que trabalhar em azul e tem que gerar. Mas não é assim. Para mim, assim, eu sou muito preocupada com a desigualdade social e o Brasil precisa construir 23 milhões de Minha Casa Minha Vida para ter um nível social. Então é muito fácil falar o consumo está acabando, sendo que as pessoas não têm casa para morar e muitas vezes você tem 3 ou 4 casas. Luísa, hoje como é um dia típico na vida de Luísa Helena Trajano? Ela é muito interessante, é super normal. Eu levanto cedo, 2, 3 vezes por semana eu faço ginástica. Eu durmo muito pouco tempo por noite, sempre foi assim. Eu durmo 4, 5 horas e me satisfaz. Então, eu acabo fazendo muita coisa, e também sou uma pessoa que tem sempre gente comigo ajudando. Eu terceirizo muitas coisas. Então, tem gente boa na minha casa, quando meus filhos eram menores, agora também. Então, eu levanto cedo, faço ginástica, leio 2 jornais desde 13 anos. Apesar que eu vejo muito na internet, sou super ligada hoje nos sites todos e à noite eu adoro um iPad porque é mais fácil para levar. Respondo todos os meus e-mails pessoalmente, inclusive os de clientes. E depois eu vou para a empresa, normalmente a gente almoça lá mesmo, eu sempre tenho muita coisa, dou palestra também para o Brasil, participo muito dos movimentos, agora estou com o movimento, sou do Conselho do Governo, estou no Comitê Olímpico, sou uma das voluntárias do Rio 2016, sou do IDV, que é um instituto que nós montamos há 10 anos, então assim, participo de muita coisa para ajudar e contribuir com o Brasil. Agenda cheia. Mas é normal, mas eu sou uma pessoa muito normal. Luísa, a gente já continua essa conversa. Vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre as dicas, as recomendações da Luísa Helena Trajano para você que quer empreender e começar com o pé direito. O Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente especial entrevistando Luísa Helena Trajano. Luísa, pessoas muito bem-sucedidas geralmente têm uma visão peculiar sobre o fracasso. Winston Churchill, por exemplo, dizia que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Henry Ford dizia que o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência e redobrada vontade. E Napoleão Hill dizia que cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior no futuro. Qual é a sua definição de fracasso? Fracasso, para mim, é uma oportunidade. Então, assim, quando eu tenho um fracasso, primeiro eu assumo o fracasso. Eu acho que você querer passar por cima dele não é legal. Eu digo que conviver naquele momento com a sua incompetência é uma dor forte. Eu falo isso para todo mundo. Então, eu assumo. E daí um pouquinho eu busco solução e aprendo. Eu detesto errar o mesmo fracasso 2 vezes. Então, assim, eu dou espaço para novos erros, mas o mesmo fracasso eu não gosto. Então, ele é uma questão de aprendizado. Para mim é uma questão de aprendizado. Porque eu assumo, eu reconheço, eu aprendo e tento não errar aquilo lá de novo. Agora, eu sei que eu vou ter outros erros, mas esse eu não tenho. Então, assim, depende muito da forma como ela enxerga, né? Se você vê o fracasso, como você citou várias frases aí, uma questão de oportunidade, uma questão de novo ciclo, uma questão de aprender. E muitas vezes também você acha que é um fracasso e, de repente, na frente você vai entender por que aquilo não deu para você. Quer dizer, quando eu perdi um grande negócio, que todo mundo sabe aí, do ponto frio, que falei, tô de luto e tal. Não, porque eu entendi, eu não sei como seria se eu tivesse comprado. Mas surgiu a Maia, surgiu outras coisas que a gente comprou. Então também você tem que ter um pouco de fé. Que muitas vezes o fracasso não é uma coisa ruim, é uma coisa que vem para o bem. Você ouviu muito não ao longo dessa trajetória? Muita gente falando que não daria certo, gente do contra?
Olha, tudo que você vai fazer diferente, você encontra pessoas que falam que não dá certo. Agora, eu sou estrategista, né? Eu procuro não ficar falando coisa que eu já sei que eu vou escutar, não. Então, quando a gente criou uma loja virtual em 1991, que era aquelas lojas que não tem produto, imagina que era com TV e vídeo na cidade do interior, Batatais, Igarapava, Cássia. Hoje as pessoas até, depois de uns 10 anos, a pessoa me pedia desculpa. Olha, Luiz, eu achei que era um brinquedo daquilo. Mas eu não dou nem muita chance, porque eu vou pegando os aliados, eu não fico... Sabe, quando eu me exponho é porque eu já tenho certeza. Porque tudo que você vai fazer fora da caixa, novo, as pessoas falam que não vão dar certo, que é uma loucura e que alguém não vai deixar. Quando a gente foi abrir às 5 horas da manhã, o que eu mais escutava assim, o sindicato não vai deixar. Mas a gente vai mostrar para o sindicato o que nós vamos fazer. O pessoal, inclusive minha tia, ela não gosta de falar isso, porque ela é uma grande empreendedora. Mas, Helena, não vai ter ninguém. Eu falava, não, os funcionários vão sem uniforme para parecer que é cliente. E é um sucesso, foi um sucesso no varejo. Então, na realidade, você tem que buscar alternativa e não escutar muitos não. E também medir o risco. O que eu ia perder de abrir às 5 horas da manhã? De não ter gente? Isso não ia mudar muito. De repente, a gente mudou o calendário de janeiro do varejo brasileiro. Hoje é o 3º mês de maior faturamento. Uma liquidação que começou numa cidade do interior há 18 anos atrás. Então, tudo que você vai falar novo, recebe. Agora, você tem que se blindar disso. E saber os riscos que você está correndo, porque também tudo novo é risco. Claro. Agora, qual é o primeiro passo para começar a empreender com o pé direito, para quem está assistindo a gente e tem essa vontade? É descobrir o que você gosta. Você tem que pegar aquilo que você gosta muito e trabalhar em cima do que você gosta. Lógico, fazer uma pesquisa de mercado. Você não pode botar uma coisa que não tá hoje usando mais. Você não pode pegar uma coisa. Então, saber dentro do que você gosta, o que precisa. E depois é começar e não ter medo de começar. Não ficar planejando muito, não. Começa e cuida do fluxo de caixa. Fluxo de caixa quebra uma empresa. Você pode pensar grande, mas agir conforme o seu bolso. Então, assim, muitas vezes o empreendedor confunde o seu capital de giro com lucro e começa a gastar mais do que você quer. E tenha a empresa como centro. O centro não pode ser a sua vaidade, a sua despesa principal. A família dá certo quando a empresa está dando. Então, não pode abrir mão da empresa para nenhuma vaidade, para nenhum luxo. Na nossa família, em primeiro lugar está a empresa, depois está qualquer vontade nossa pessoal. Por isso que não briga, porque quando a empresa está no centro, você não briga, porque tudo tem que ser primeiro em função do sucesso da empresa. E como diferenciar a empresa dos concorrentes? Porque esse é um desafio que todo empreendedor vai encontrar ao longo desse processo. Vai encontrar outras empresas que vão querer também concorrer com você pelo mesmo espaço. Mas duas coisas vão fazer a diferença, e eu sou muito apaixonada pela pequena empresa. Eu acho que a pequena empresa, eu estudo e sou voluntária da Endeavor, do Sebrae. Duas coisas, ou ela é grande ou pequena, vai te diferenciar. Mesmo com toda essa tecnologia maravilhosa que a gente convive, é atendimento e inovação. E essas duas coisas, a pessoa precisa estar sempre atento. Então, um pequeno pode dar muito... Como é que ele pode criar experiências diferentes para o seu consumidor? Como é que ele pode encantar seu consumidor e não fazer só o óbvio, que é preço, qualidade e atendimento? Isso aí é o básico. Tem tanta coisa que ele pode fazer para que o seu consumidor crie esse vínculo com ele, né? Em 97 a gente criou os clientes ouro nosso, junto com a USP de Ribeirão. E hoje, 5% desses clientes, que são os fiéis, representa 20% do nosso faturamento. Então, a gente faz o dia do cliente ouro, tapete vermelho, café da manhã, e por acaso vende bastante mesmo. Então, assim, esse vínculo, atendimento, e está inovando sempre em marketing. Lógico que inovar é eu querer ter criado um iPad, um tablet, né, ou qualquer outra coisa, mas não é isso. É inovar na forma de atender, é inovar com a sua equipe, é inovar na premiação. Tem tanta forma de você inovar todos os dias diferente. Então, inovar e atendimento É o que vai fazer a diferença de um profissional e de uma empresa. Luiz, a questão da liderança é muito importante também. Você é reconhecida como uma líder que sabe reconhecer o valor das pessoas, não só fazer a empresa crescer. Como você vê essa questão da liderança e como associar o apetite natural pelo lucro com o trato do aspecto humano dos funcionários? Esse eu acho que foi o meu maior desafio. É como crescer, ter lucro e continuar valorizando as pessoas. Eu acho que foi o maior desafio. Até que você vê que agora virou moda, né? As pessoas, porque atendimento só se faz com pessoas. Então, por isso que pessoas virou muito importante. Então, assim, para mim, como é que você vai ter um bom atendimento se não tiver pessoas
comprometidas com a empresa, pessoas que gostam da sua empresa, que ganham conforme também a empresa ganha. Quer dizer, eu costumo dizer que tem as pessoas na cabeça, no coração e no bolso. Então, sempre essa foi minha meta. Eu acho que as pessoas têm que estar com o coração, com a cabeça e têm que participar dos resultados. Conforme a empresa ganha, ela também tem que participar para ela sentir que ela como se fosse dono da empresa, né? Você, por exemplo, trouxe várias famílias, cerca de 300 famílias de Franca para São Paulo. Como foi essa mudança? Então, nós continuamos em Franca com o escritório operacional e mudamos, fizemos toda uma preparação da cidade também e mudamos 300 famílias há 3 anos atrás para São Paulo. Tinha família que nunca tinha vindo em São Paulo. E você pagou hotel para eles se ambientarem? A gente fez 9 meses, nosso recurso humano, fizemos 9 meses de preparação psicológica, emocional, física, estratégia de escola e mudamos para um bairro onde não era Santana, Vila Guilherme, que tinha um pouco a ver com a cidade do interior. E que as escolas não eram tão caras como são nos Jardins, como são na Zona Sul. É uma escola boa, mais cara, mas não tanto. Não só escola, como outras coisas, né? Cabeleireira e tudo mais. Luísa, o que você está aprendendo com a abertura de capital, com o IPO da Magazine Luiza? Primeiro que eu não posso falar tudo que eu quero. Então é a primeira aprendizado. O pessoal fica atrás de mim e eu tenho que respeitar as normas que eu entrei. E segundo, assim, que o mercado oscila muito e que você tem que aprender a lidar com isso, mas que o que vale é o que você vai ver de resultado atualmente. Ainda, o que me deixa mais triste é que o resultado a curto prazo é muito valorizado. Eu sou uma pessoa que eu penso na sustentabilidade. Então, você vai aprendendo o que é importante, o resultado a curto prazo. Mas valeu a pena a abertura de capital? Olha, ainda é o capital mais barato que tem. Você tem, como tudo que você vai fazer opção, isso eu quero deixar bem claro para os empreendedores, você tem ponto positivo e ponto negativo. Claro. Você não ganha só de um lado. E o empreendedor tem que saber disso, porque ele é tão ansioso, ele é tão vitorioso. Não tem pontos negativos e tem ponto positivo. A gente sabia o que ia acontecer. Então, os pontos positivos, a empresa se profissionaliza mais, ela aprende, apesar que a gente já dava muita satisfação, porque nós tínhamos um fundo. Mas tudo você é cobrado pelo mercado, esse resultado a curto prazo me pressiona que eu não gosto, mas você tem que fazer. Então, assim, não tem jeito de você ganhar só de um lado. Você tem ainda algum grande sonho por realizar? Olha, se é sonho, eu não sei. Mas a minha obsessão atualmente é que a empresa continue crescendo. Hoje nós estamos em vários estados, né? E que ela não perca esse espírito do fundador, esse espírito de empreendedor, que é uma empresa simples, porque vai crescendo, você vai burocratizando, vai pondo normas, você vai perdendo. Então, assim, o nosso maior desafio, e não é só nosso, veio um estudioso de uma consultoria e que está fazendo uma pesquisa no mundo. Quando a empresa cresce, a escala, ela perde essa cultura e a escala vai até um ponto. Depois começa a cair, e ela fez pesquisa no mundo inteiro com grandes empresas. Então, o nosso desafio e o meu sonho, se eu posso chamar assim, é que a empresa, fazer tudo para que a empresa cresça e deixar essas coisas tão mais claras que não perca isso. Porque essa é a nossa diferença. Luísa, um último recado para quem está em casa assistindo a gente com o sonho de ser um empreendedor, quem sabe um dia como você. Qual é a sua mensagem, sua recomendação? Não desista nunca. Se errar uma vez, tenta 2, tenta 3, não desista. Procure pessoas que possam estar com você te ajudando. Divida também seus medos e suas vitórias. Sozinho não adianta que você não vai chegar em lugar nenhum. Acredite, e acredite muito no Brasil. Porque se não acreditar no Brasil também não vai. O Brasil tem um potencial muito grande. Então, acredite em você, acredite no Brasil e acredite que as pessoas vão fazer a diferença, tanto as mais simples que tiver com você, e busque conhecimento. Eu sempre procurei aprender com todo mundo até hoje. Eu acho que a minha maior vantagem é a capacidade que eu tenho de aprender com todos e faço perguntas, como diz o Peter Drucker. Eu sempre vivo fazendo, os outros me acham muito inteligente. O que eu sou é pegar o melhor das pessoas. Luísa Helena Trajano, obrigada, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E a você em casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.